pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com você. Bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. O nosso tema de hoje é: que é religião? Religião é uma palavra que vem do latim religiones, que significa um conjunto de sistemas culturais e crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Tá, pessoal? Então, essa aqui é uma definição para a palavra religião. Existem, claro, outras compreensões a respeito de religião. Religião também está relacionado a religar ou reaproximar a criatura do Criador. É isso que na verdade significa também a palavra religião, tá? Então vamos em frente, vamos conhecer aqui religião de costume ou religião de escolha. Observa-se hoje uma grande valorização das diferentes culturas e formas de manifestação do humano. Vem se ampliando também o reconhecimento e o respeito pelas diferentes religiões e suas maneiras de vivenciarem e de se relacionarem com o Supremo e o Transcendente. Esse reconhecimento e valorização da diversidade religiosa tem possibilitado um questionamento maior em relação à liberdade religiosa e a consequente escolha. Tá, então, o que a gente observa na questão da religião de costume ou religião de escolha? A gente percebe o seguinte, que com o passar do tempo, a humanidade ela vem se desenvolvendo e vem abrindo mais a sua mente, o seu entendimento para essas questões culturais, forma de manifestação religiosa, bem como o respeito pelas diferenças religiosas, pela diferença entre crenças, né? Também o respeito pela a maneira com que cada pessoa, com que cada indivíduo, ou até mesmo cada grupo se relaciona com o Ser Supremo, com o Transcendente, que é aquele ser criador que se relaciona com as suas criaturas, né? Como a gente viu em aulas anteriores. Então, tudo isso tem possibilitado um questionamento maior com relação à liberdade religiosa. Que a liberdade religiosa é justamente aquela liberdade que foi proposta pelo Criador desde o início, desde sempre. O homem, na verdade, foi criado por Deus como um ser livre para adorar a quem quiser ou o que quiser. Mas o homem deve lembrar que se ele escolher adorar o Criador, então, com essa escolha sábia, ele então estará honrando o Criador e dando ao Criador a honra e a glória e devido unicamente a Ele. Então é por isso que quando uma pessoa decide viver uma vida de obediência a Deus, ele está fazendo uma escolha certa, tá? Então, queria mostrar aqui ao lado esses símbolos aí, falar de apenas 5 deles, que são os 5 primeiros, tá? O primeiro, que tem o símbolo da cruz, representa aí o cristianismo. Esse outro do pentagrama, o judaísmo. Esse outro símbolo, depois do pentagrama, é o hinduísmo. O próximo símbolo aqui, já na esquerda, essa meia lua com a estrelinha, representa o islamismo. E esse próximo símbolo, que mais parece uma roleta, uma roda de madeira de carroça, está relacionado também aí ao budismo, tá? Então aí existem vários símbolos das principais religiões mundiais, das maiores delas, tá? Então eu citei 5 aqui
das maiores religiões. Então, dentre essas existe, claro, muitas facções, tá? Muitas subdivisões entre elas, e aí o ser humano ele fica aí tendo a liberdade de escolher qual religião seguir, qual caminho seguir. Uma reflexão importante. Essa reflexão, ela tem o subtema, o tema dela é bondade. E é um pensamento do Nelson Mandela. E ele diz o seguinte: ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Então, essa frase do Nelson Mandela, que é uma afirmação categórica e muito inteligente, de alguém que tem uma experiência de vida muito grande, que na verdade ninguém aprende odiando. Você pode ver uma criança, um bebezinho, quando ele nasce, é muito feliz, quando ele começa a dar os primeiros sorrisos, dizer as primeiras frases, dar os primeiros passos. Ele não tem ódio no coração. Tanto é que Cristo disse que aquele que não se tornar como uma criança, ou seja, puro como uma criança, de modo algum essa pessoa entrará no reino de Deus. Então a gente percebe o quanto que é importante ser puro, ser inocente, né? Ser simples, né? Nessa vida. Então esse pensamento do Nelson Mandela, ele traz para nós uma reflexão muito interessante a respeito da forma como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa vida espiritual. E aqui nós temos aqui um outro subtema que vem falar sobre entre herança e liberdade. O que seria isso exatamente? Sabe-se que, apesar de predominar a religião de costume no Brasil, existem religiões que primam pelo ato da escolha. Encontram-se, sobretudo hoje, denominações religiosas que criam seus filhos em meio a uma liberdade muito tranquila, possibilitando uma escolha e opção desejada. Conforme Reginaldo Prandi, a religião que se professa hoje já não é aquela na qual se nasce, mas a que se escolhe. A religião que alguém elege para si hoje, escolhida de uma pluralidade em permanente expansão, também não é necessariamente mais a que seguirá amanhã. Então, esse é o pensamento aí do Reginaldo Prandi, que ele afirma que as pessoas que são criadas num ambiente de liberdade de escolha religiosa, essas pessoas, elas podem fazer uma escolha de uma religião hoje que pode de repente mudar amanhã, né? Porém, a palavra de Deus, ela dá para nós uma dica, uma seta indicativa da religião verdadeira, para que a gente possa fazer uma escolha inequívoca. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, escreveu o autor o seguinte, o autor da sua epístola. Ele diz assim: a religião pura para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se a si mesmo, livre das contaminações do mundo. Então, existe sim uma religião pura e aceitável por Deus. É aquela que se importa, se preocupa com o próximo e não se contamina com a influência do pecado que rodeia o cristão tão de perto, né? E a função do ensino religioso. Vamos saber qual é a função do ensino religioso. O ensino religioso nas escolas é convocado por lei a exercer um papel importante em todo o Brasil. Hoje já é explícita a mudança na maneira de ver o ensino religioso, não mais restrito a uma determinada orientação religiosa,
mas observa-se um grande esforço em apresentar e estudar a diversidade religiosa nas escolas. Este fato, sem dúvida, estará contribuindo com a livre escolha e o respeito por todos os costumes religiosos. Então, a função do ensino religioso se limita em apresentar e estudar a diversidade religiosa nas escolas, ou seja, o ensino religioso ele foca principalmente nessa questão de mostrar para o aluno que existe uma multiplicidade, né? Existe uma grande variedade de religiões diferente, inclusive daquela que ele foi criado, e que ele pode muito bem estar abrindo seus olhos para esse leque de opções que ele tem e de repente poder escolher até, quem sabe, trilhar um novo caminho. Porém, essa questão da capacidade ou da liberdade de escolher, mais uma vez, ela é apresentada na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, onde o Criador diz assim: olha, os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra ti, como eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E então Deus aconselha: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então perceba que Deus o tempo todo deixa o homem livre para escolher o caminho que quer seguir, mas aconselha que o homem escolha estar perto dele, não é? Então, essa que é a questão. Enquanto a escola mostra para o aluno, mostra para o seu educando as oportunidades, as opções que esse aluno tem de escolher um caminho, né, religiosamente falando, Deus apresenta apenas duas possibilidades: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e aconselha que o ser humano escolha a vida, que essa vida justamente é o próprio Jesus, né? Então, escolhendo estar com Jesus, certamente nós estaremos escolhendo estar com a vida. Então, aqui eu quero te agradecer por assistir a nossa aula, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe e te dê cada vez mais compreensão da sua palavra, a você e a mim, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.